Oi, você está mais uma vez aqui no canal Para Gostar de Ler. Meu nome é Pedro Velar. E se você está começando a ler ou quer ser um leitor assim mais... Nós todos queremos ser leitores melhores, né? Nos aperfeiçoarmos assim na arte de ler, porque às vezes tem pessoas, eu já me incluí nisso, assim, não no exemplo que eu vou citar, claro, mas de fazer interpretações totalmente erradas assim, do livro, ou não saber muito o que o livro está falando e falar coisas assim diferentes. Por exemplo, eu posso pegar esse livro aqui e achar que é uma revelação de Odin para mim. Então, é assim que a gente lê? Não é bem assim que nós lemos. Então, eu queria dar uma dica assim, de uns livros legais, na minha opinião, para nós aprendermos a ler melhor. Porque a leitura é um ato constante, é um ato contínuo. Nós sempre vamos estar aprendendo melhor a ler coisas novas, abrindo a nossa mente. Então são os livros assim, uns são introduções, outros são mais específicos sobre a questão que envolve a narrativa, que é uma das áreas que inclusive faz parte do meu é um dos focos do meu estudo, que é a narratologia. Então é uma área que eu gosto muito, de ver os mecanismos da narrativa, como que a narrativa é feita. Então eu vou indicar um que a NM Pocket lançou, é muito legal, esse Como Ler Literatura, do Terry Eagleton, que é um teórico inglês, que quem fez o curso de letras não é o meu caso, mas quem fez tem que ler um livro dele, que eu acho que eu tenho ele, que é Introdução à Literatura, a teoria da literatura, se eu não me engano. É que ele está na sala agora no momento, mas é que esse livro é um livro base, mas ele escreveu esse livro aqui, Como Ler a Literatura, da NM Pocket. É um livro muito legal. Ele vai abordando questões do que é personagem, o que é o enredo, e usando exemplos assim bem didáticos, assim, de uma forma bem diferente daquele Terry Eagleton lá, que teórico que a gente lê assim, no Introdução à Literatura. Então, e ele é bem legal e compensa bastante. Como ler a literatura? Para você que está começando a ler, ou para você que já é um leitor calibrado, assim, ou você que está no meio da leitura, eu recomendo muito esse livro, porque ele vai dar uns insights diferentes. Como você olhar para o personagem da obra, como você olhar para o enredo, como você se gostar mais de um personagem ou não. Ele até começa citando Morro dos Ventos Vivantes, colocando o contexto de uma conversação do livro, onde o contexto entra. Então é muito legal, de uma forma bem didática, curtinho. Essa é uma das indicações que eu tenho para Como Ler Literatura, do Terry Eagleton, da LM Pocket. Muito bom. O segundo é do meu escritor favorito, nós vamos ter bastante vídeo dele aqui, que é o Stephen King. Esse livro é um arte sobre escrita, arte e memórias. Para quem gosta de escrever também, esse vídeo vale também, que esses livros, para quem quer ser escritor, a regra é ser um bom leitor. Isso é uma coisa que o Stephen King, que escreveu vários e vários livros, que nós temos exemplo aí, depois quando nós formos falar dele, nós vamos ter bastante livros dele, mas sobre a escrita é um livro muito legal, porque é o King dando assim, falando de si. Assim, ele começa a primeira parte, ele fala assim, a pessoa, ela nasce com o talento de ser escritor, mas todo mundo sabe contar uma boa história. Basta você aperfeiçoar. Ele usa até num contexto mais específico aqui, quando ele vai explicar a gramática, ele usa uma analogia que é bem legal, assim, sobre vocabulário. No contexto ele está falando que quem quer escrever tem que ter vocabulário e tal. Então, se você... É igual a puta disse pro marinheiro. Não é o que você tem, meu bem, mas é como você usa. Então, vocabulário todos nós temos, mas é como nós usamos. Então, nós aprendemos mais vocabulário na escrita. Por que eu peguei sobre a escrita e para falar de um livro de leitura?
A primeira parte, o King vai falar como que ele se tornou um escritor. Então ele conta bem a vida dele, assim, ele crescendo, tudo. É muito interessante. E a segunda parte que eu quero enfatizar, que é Toolbox, que é caixa de ferramentas, que ele chama, que ele vai dar uma aula de gramática pra gente. A gente vai aprender gramática Stephen King. Então, onde pôr verbo, onde não pôr. Então, como você analisar diálogos, por exemplo, quando o autor é muito redundante no diálogo, ou quando o autor é certo, que Lovecraft tinha aqueles diálogos, aquelas descrições portentosas. Portentoso é um exemplo assim, do que Lovecraft escreve. Enquanto o Henry era mais curto, direto, tinha frase precisa, incisiva. Então ele cita esses exemplos, ele cita exemplos de James Joyce, de vários autores, exemplos bons e ruins, mostrando que ele é formado em inglês, que é nos Estados Unidos, né, que seria equivalente a letras aqui, Stephen King, ele é formado nisso, então ele sabe e ele dá uma aula de gramática. E é bom nós sabermos um pouco de regra de gramática, que fica mais legal quando nós vamos ler os livros, entender assim, às vezes o autor faz algum jogo gramatical, algum jogo linguístico, aí você percebe algumas nuances, você fala, que legal, isso, aquilo, se você está lendo o original, isso a tradução deve ter mudado, enfim. Eu recomendo muito, então, sobre a escrita do Stephen King, é um livro não ficcional dele, e é muito legal a forma como ele escreve, é super engraçado e ele é super didático. Esse livro é tanto para quem quer escrever e como para quem quer aprender a ler melhor. Agora o próximo que eu vou indicar, ele é um pouco, vamos supor, vocês leram esses dois, então vocês já estão no meio assim, já tem uma noção de narrativa. Aí esse é que, como eu estudo narratologia, esse é o Figuras 3, Figuras 3, do Gerard Genet. Ele é o que fundou a narratologia enquanto ciência, a narratologia modal, nós falamos assim, que é a ciência que estuda o texto. Então ele vai falar de ordem, tempo, interação, frequência, aspecto, modo, voz da narrativa. Os mesmos termos para o verbo ele aplica para a narrativa. Aspecto, modo e voz, ordem, duração, tempo, frequência, a acronia, anacronia. Por exemplo, a ordem do discurso, que é quando o narrador está narrando o fato, é a ordem da história, da diegese, que é o mundo dos fatos. Uma coisa é eu falando, Luizinho foi ao banheiro tomar água. E outra coisa é o ato de Luizinho indo ao banheiro tomar água. Eu poderia falar, Luizinho foi ao banheiro, pensou no caminho sobre rosas vermelhas e tomou água e viu que estava no banheiro e depois voltou. Então a gente tem uma ordem do que foi narrado, que o narrador falou, e uma ordem cronológica do fato. O Luizinho indo para o banheiro, pensando tudo e fazendo até o ato final. Mas esse é um livro um pouco mais acadêmico, mais denso, assim, mas eu recomendo também, porque vai dar um outro olhar para a narrativa. Quando você pegar um texto, depois de ler esse livro você lê várias vezes, e quando você pegar um texto, você vai ver que legal que é você vendo, nossa, o escritor está manipulando o tempo dessa forma, ele está jogando o tempo, fazendo prolepse, analepse, que é o flash forward e flashback, seria uma prolepse, analepse, que é o recuo no tempo, tanto para o futuro quanto para o passado. Inclusive, o Stephen King faz bastante isso. Por exemplo, um flash forward, uma prolepse do Stephen King, cujo tem uma parte que ele fala, e fulano saiu da cidade, e os filhos de fulano saiu da cidade e sabia que não ia ver o filho mais. Então você já sabe que o fulano vai morrer, porque sabia que não ia ver o filho mais vivo, né, ele fala, então você já sabe, o Stephen King às vezes dá esses mini spoilers, eu falo na escrita, que é chamado de analepse ou prolepse, isso que faz, que é o flash forward e o flashback.
E o outro, que é, eu vou só mostrar aqui, esse, O Herói de Mil Faces, que é o conceito da jornada do herói, para nós encerrarmos, do Joseph Campbell. Ele é um livro muito bom, eu recomendo vocês lerem ele tudo para conhecer um pouco da jornada do herói. Nós vamos falar isso, eu vou acelerar um pouco agora para não ficar muito longo o vídeo, mas é porque esse livro aqui, ele deu origem a um outro que é para quem quer escrever roteiro, fazer roteiro, fazer livro também, estruturar uma narrativa. É muito legal, do Christopher Vogler, que é A Jornada do Escritor, uma estrutura mítica para escritores da editora Aleph. Ela relançou esse livro, inclusive, que ele pega esse livro do Campbell e meio que faz um resumo, que o Campbell analisa todos os mitos através do conceito de monomito, e vai falar que existe uma jornada do herói, que todas as histórias são uma história só com capas culturais diferentes. Então sempre vai ter todos os mitos para o Campbell, aqui ele analisando mitos, ele vai mostrando partes, que nem o chamado aventura, então você chama aventura, aí você tem a recusa do chamado, depois a aceitação, aí você tem o encontro com o mentor, aí você tem a passagem do primeiro limiar, você tem dois mundos, o mundo especial e o mundo comum, sempre que o personagem é apresentado no mundo comum. Então, para nós lermos e vermos filmes também, isso serve até para filme, para série, esse livro aqui, é muito legal a estrutura, a jornada do escritor. O Campbell é bem didático, ele trabalhou como analista de roteiro da Disney, inclusive o Rei Leão, foi ele que revisou o roteiro do Rei Leão, que é um dos desenhos que marcou minha infância, que eu gosto bastante, e de vários desenhos. Então ele mostra que existe um padrão comum nas narrativas, e ele não dá uma fórmula, ele mostra uma forma. Você pode usar essa jornada do herói, que o Vogler chama, baseada na aventura do herói, que o Campbell vai trabalhar, e dar uma forma para você analisar, mas você pode ver que os autores vão usar diferentes formas no livro. O chamado pode estar em outra parte, não precisa estar no começo, não precisa seguir a ordem. E é muito legal, nós vamos falar sobre isso depois. Isso é um vídeo mais de indicações. Então, essas são as indicações, terminando com esse do Christopher Vogler, estrutura jornada do escritor, estrutura mítica para escritores. E um bom leitor, um bom escritor é um bom leitor. Então, aprendendo essas técnicas, essas nuances, assim nós nos tornamos melhores leitores e apreciamos mais as obras literárias, narrativas, que fica mais legal, fica mais da hora ler assim, um livro, assim, às vezes conhecendo umas técnicas. São livros bem didáticos, assim, tirando do campo de Genete, que é um pouco mais específico. Então, é isso, obrigado, dá uma curtida aí se vocês gostaram do vídeo, um joinha, se inscreve no canal e até mais.